Todos nós saímos de casa e nos reunimos aqui com o objetivo de oferecer um culto a Deus. E apesar de estarmos em um ajuntamento, cada um oferece o seu culto, não é verdade? Cantamos o mesmo louvor, mas cada um de nós pode colocar nesse louvor a sua intencionalidade e a sua intenção, a sua força, a sua intensidade no louvar. Todos oramos juntos, mas cada um pode expressar ao Senhor a sua paixão, a sua gratidão a Deus, o seu clamor. Nós ofertamos ainda há pouco de forma coletiva, mas cada um oferece aquilo que deseja entregar a Deus. Com isso em mente, eu convido você a se perguntar: que culto é esse? E não é igual à igreja que vai ter 7 domingos eu perguntando que culto é esse. Por enquanto é só hoje, tá? Que culto é esse? Que tipo de culto nós estamos oferecendo ao Senhor Jesus? Meu culto é um culto apaixonado a Deus. Tem uma entrega total. Tem uma preparação antecipada a esse momento. Eu gostaria que você se abrisse e refletisse sobre esta verdade, sobre que culto nós estamos oferecendo a Deus. E quem sabe, por mais de que a gente se reúna todas as semanas, mais de uma vez por semana, quem sabe seja útil nós entendermos o que é cultuar, o que é oferecer um culto a Deus. E eu peguei informações nas línguas originais, no dicionário, para que a gente entenda um pouco o que estamos fazendo aqui. E o termo cultuar, oferecer culto a Deus, tem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então existe tanto no hebraico, que é o Antigo Testamento, como no grego, no Novo Testamento. E passa uma ideia de serviço. Alguém aí que gosta do inglês pode prestar atenção que eles não chamam de culto lá, eles chamam de serviço, né? Service. Por causa desta ideia de oferecer algo a Deus. Há uma palavra no original do Novo Testamento que dá a ideia de algo mais profundo, de abaixar-se para beijar, ou ainda de prostrar-se para adorar, de reverenciar, de homenagear. Algumas coisas estão tendo aqui, né? Culto pode ser chamado como uma adoração ou uma homenagem que se presta a uma divindade, no nosso caso, ao nosso Deus. É uma pena que na nossa língua portuguesa, infelizmente costuma-se dizer que veio ao culto ou veio cultuar simplesmente por vir a essa reunião aqui. Mas isso não é verdade. Porque cultuar exige intencionalidade, exige entrega. Exige realmente o desejo de fazer isso. O dicionário vai dizer que é esse conjunto de práticas religiosas usada para prestar uma homenagem ao divino. O culto precisa ser uma disposição humana integral de adorar ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que se revelou em Jesus Cristo, seu Filho. Cultuar é honra, é veneração, é respeito. Não dá para falar em culto se não houver reconhecimento da superioridade de quem é cultuado em relação a quem cultua. Ou seja, Deus é muito maior, mais santo, mais puro do que eu e você. E quando a gente cultua é preciso ter este entendimento. Cultuar é uma demonstração de reconhecimento do quanto somos inferiores diante de Deus e que Ele é o Senhor digno de toda adoração, de toda honra e de todo louvor. E é isso que nós viemos fazer aqui. Prestar um serviço, nos render em adoração, reconhecer de que Ele é tudo em todos, de que todas as coisas foram feitas por Ele, e de que sem Ele nada do que foi feito se fez.
reconhecer que Ele é o primeiro e o último, reconhecer que Ele é a razão maior da existência, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todo mundo. Nós nos reunimos aqui com o propósito de reverenciar, de honrar, de bendizer. Aleluia. Você veio com esse propósito no coração de dizer quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Mas não é grande, né? Alguém diz que eu sou grande, quando em relação a alguém com 1,60 m, 1,55 m por aí, eu tenho 1,84 m. Não, Deus não é este grande. Deus é um quão grande é o Senhor. E eu queria te convidar, com esta pergunta em mente: que culto é que eu e você viemos ofertar a Deus hoje? Olhando para essa história, olhando para o culto que Simão ofereceu, e olhando para o culto que a mulher pecadora ofereceu. Não é uma crítica, é um chamado à reflexão, jamais será uma acusação, mas um convite ao pensamento, para um Deus tão grande, que culto estamos oferecendo a Ele? O culto de Simão, o texto começa dizendo que Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar, e Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. As mesas eram bem baixinhas, e não existiam cadeiras, e sim almofadas, e a pessoa se sentava, ou chegava à mesa geralmente pelo lado esquerdo, sentado às vezes em cima das pernas, com os pés para trás, para fora, descalços, e assim fez Jesus, reclinou-se à mesa. Só que quando eu começo a olhar por este ato de serviço de Simão, e tento trazer numa equiparação, num paralelo, para mim e para você como culto, eu começo a ver algumas coisas que nós não podemos trazer para o nosso culto. O culto de Simão, é bem verdade, tem uma preparação, mas é possível que nem foi ele que fez uma preparação, porque todo jantar é necessário preparar o alimento, a mesa, o lugar. O culto de Simão não é exclusivo. Tem outros amigos, ele não fez especialmente pensando em Jesus. Você vai acompanhar no desenrolar da história, de que há outras pessoas junto à mesa ali. O culto de Simão não tem serviço, não tem uma entrega. Jesus chega e ele não lava os pés de Jesus, o que era comum. A pessoa chegava em qualquer casa e tinha alguém já preparado ali para ir tirar as sandálias, jogar um pouco d'água, secar os pés. Mas o culto que Simão oferece não tem este serviço, essa entrega. O culto que Simão oferece, o Senhor não tem sentimento. Você chegava numa casa, era recebido com um beijo, mas Jesus chega na casa de Simão e não tem sentimento. O culto de Simão não tem honra. Ele não distingue Jesus com honra. Porque a pessoa chegava e se pegava um pouco de óleo, azeite de oliva, e se passava no cabelo, dava-se uma ajeitada ali para ficar cheiroso. Isso era uma questão de honra. Mas no culto que Simão oferece a Jesus, não tem honra. Eu me peguei pensando, por que cargas d'água esse cara convidou Jesus para ir na casa dele? Jesus era o rabino da moda, estava todo mundo falando de Jesus, e dariam status, porque Simão abre mão dos 3 elementos necessários e costumeiros na recepção de qualquer convidado daquela época: o lavar os pés, o beijar e ungir a cabeça. E deixe-me te dizer algo: não é possível oferecer um culto a Deus sem exclusividade, sem entrega, sem sentimento e sem honra. Não é possível oferecer um culto a Deus sem exclusividade. Se você veio aqui por qualquer outro motivo
que não foi para servir a Deus e cultuar o nome do Senhor, é possível que o seu culto não seja recebido. É impossível oferecer o culto a Deus sem exclusividade, sem serviço, sem sentimento e sem honra. Será que tem isso no nosso culto nessa noite a Ele? Será que se a gente fosse um pouco mais jovenzinho, adolescente, nós gritaríamos: Jesus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Não me interessam as luzes, não me interessam as pessoas, não me interessam nada. Jesus, cadê você? Eu vim aqui foi por tua causa, exclusividade. Não tem isso. O culto de Simão questiona o poder de Deus. Quando tudo está desenrolando ali, ele começa a questionar, dizendo: se este homem fosse profeta, isso no verso 39, ele saberia quem está tocando nele. O fariseu nem sequer ouviu uma palavrinha da mulher, porém ele viu muito dela de choros e lágrimas. Mesmo assim, os pensamentos dele estão cheios de desamor por Jesus e pela mulher. Aquele fariseu pensava que, como um profeta, o Senhor Jesus tinha a obrigação de saber todas as coisas ocultas, e esperava que Jesus reagisse com horror pela impureza daquela mulher. O culto de Simão tem julgamento. Se este homem soubesse, ou se fosse profeta, saberia quem está tocando nele e saberia que ela é uma pecadora. Esse não é um sentimento que tem encontrado espaço no teu coração, não é verdade? Você é livre disso porque você é bem inteligente, cheio do Espírito Santo de Deus, e lembra daquela passagem, o Espírito Santo fica lembrando da palavra de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. O nosso culto não tem julgamento no passado das pessoas. Nós não ficamos dizendo: ele não deveria nem estar ali, ou ela não deveria estar fazendo isso ou aquilo. O culto de Simão honra o Senhor apenas com palavras. Quando Jesus se dirige a ele, ele diz: dize mestre, dize rabino, professor. Ele distingue Jesus com palavras. Ele canta, quem sabe, as palavras certas. Jesus, ou Deus, já havia reclamado do povo de Israel, dizendo: esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto de Simão age dessa forma, ele usa as palavras certas, mas é só palavras. O culto de Simão é tão contagiante que os outros convidados se manifestaram ali, e no culto de Simão tem críticas. Quando Jesus dá a maior notícia para aquela mulher, uma carta de alforria, um passaporte para a liberdade: mulher, os teus pecados estão perdoados. Os participantes do culto de Simão ficam questionando, criticando: quem tem poder para perdoar pecados? Mas e o culto da pecadora? Veja bem, Simão é fariseu, entendido da lei, religioso. Por isso que eu não quero ser religioso, eu sou um pecador arrependido, livre do poder do pecado, mas não da presença do pecado, até o dia estar livre também da presença do pecado, quando for morar eternamente com Jesus. O culto da pecadora tem uma preparação. Essa mulher chega aonde está acontecendo o jantar, diz que naquele tempo era comum as pessoas que estavam passando, os curiosos, chegarem e ficar vendo o pessoal jantando por ali. Só que eu não creio que alguém andaria com um frasco de uma pedra um pouco mais fina, mais delicada do que o mármore, chamado alabastro,
onde se carregavam perfumes valiosos. Eu não creio que alguém andaria para cima e para baixo com aquilo ali. Aquela mulher tinha um propósito, aquela mulher havia se preparado, ela trouxe para aquele momento um frasco de perfume. Eu não sei como ela ficou sabendo de que Jesus estaria ali. Eu não sei se o Simão botou nas redes sociais de que Jesus estaria lá e haveria uma grande festa. Eu não sei o que atraiu aquela mulher, como atraiu aquela mulher aquele lugar, mas aquela mulher foi atraída pelo propósito de prestar um culto a Deus, e por isso ela se preparou antecipadamente. Eu quero ser como essa mulher. Eu não quero esperar a terceira música do Ministério de Louvor para eu me conectar com a adoração. Eu quero vir conectado de casa. Eu quero que o meu rádio do carro seja santo e já venha adorando a Deus, eu e ele junto. Sempre fazer qualquer dia uma aceitação de Jesus dos rádios dos carros. Quando o pastor entra, de repente diz assim: a rapaziada botou aí, pastor, nesse pagodão doido aí. O culto da mulher pecadora tem preparação. O culto da mulher pecadora tem entrega. Aquela mulher, acho que chegou delicadamente e viu os pezinhos de Jesus ali. E aquela mulher se coloca por trás de Jesus aos seus pés. Se eu te dissesse que eu entendo o mistério, porque esse texto está me pegando desse jeito, eu não entendo, mas eu quero adorar a Deus dessa forma, prestar um culto verdadeiro a Deus. Eu chorei por mais de uma hora na quinta-feira sem entender o que estava me tocando dessa forma. Nós conhecemos essa passagem, mas eu quero ofertar um culto a Deus que tenha entrega. O culto dessa mulher tem quebrantamento. A Bíblia diz no verso 38 que chorando começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Pode ser que você não tenha um sentimento tão aflorado quanto o meu. Eu choro mesmo na presença de Deus. Mas Deus leva tão a sério as nossas lágrimas, que a Bíblia diz que Ele chega a ter um vaso, um odre recolhido as nossas lágrimas. E essa mulher chega para ofertar um culto a Deus com o coração quebrantado. Qual a importância de um coração quebrantado no culto a Deus? A Bíblia diz, o salmista Davi no Salmo 51, coração quebrantado tu não rejeitarás, ó Deus. Um coração que chega e começa como uma cera a se derreter aos pés de Jesus. Não eram poucas as lágrimas, porque se você olhar no enredo da história, eu estou pontuando toda a história, não estou trazendo uma sequência exata. No verso 44, quando Jesus começa agora a confrontar o culto de Simão, pelo culto da pecadora, ele diz: Simão, eu cheguei aqui com o pé cheio de poeira das estradas, Simão. Eu imaginei que você, mesmo que não gostasse muito de mim, mas num gesto de hospitalidade, lavaria os meus pés. Mas por alguma razão você não fez, Simão. Mas tu estás vendo essa mulher? Ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Eu encontrei uma frase enquanto estudava esse texto que diz: é melhor que as obras falem e a língua silencie do que a língua falar e as obras silenciarem. Essa mulher está fazendo um gesto por Jesus, mas essa mulher não está abrindo a sua boca para falar nada. Essa mulher tem serviço. Depois que ela encharca os pés de Jesus com lágrimas,
ela faz algo que para os judeus, para uma mulher judia, era algo inaceitável, algo que não dava para se fazer em público. Mas ela não está preocupada com a lei, com tradição. Aquela mulher solta os seus cabelos. A mulher judia não soltava os seus cabelos em lugar público de forma alguma. Mas pela ausência de uma toalha, ela solta os seus cabelos e começa a secar os pés de Jesus. Tem serviço. O culto daquela mulher tem sentimentos. Ela começa a beijar os pés de Jesus. Jesus conversando com Simão, disse: Simão, como eu esperei quando chegasse aqui. Um beijinho no rosto, um ósculo santo, Simão. Não sei o que acontece contigo, Simão, mas você não me ofereceu isso. Mas esta mulher, desde que chegou, não cessa de beijar os meus pés. Oh, que entrega! Oh, que entrega! Oh, que sentimento, que devoção! Oh, que coração ardente, apaixonado por Jesus! Oh, que culto caloroso, tremendo, que culto vivo! E olhe, de que está desenrolando todo um enredo, quem sabe pessoas comendo, nada impede o culto daquela mulher. Ela sabe que ela está sendo recriminada, ela sabe que alguns conhecem o passado dela, mas nada impede ela de demonstrar o seu afeto por Jesus. O culto daquela mulher não tem limites. Ela unge os pés de Jesus com perfume. A unção representava uma gratidão. E essa mulher traz um perfume precioso. O que Simão faria era ungir a cabeça de Jesus com óleo barato. Mas aquela mulher se dispõe no seu culto, ungir os pés com perfume caro. Tem uma outra história semelhante a essa, e não é a mesma, essa só Lucas registra, de que dizem que valia 300 diárias, um ano de trabalho de um trabalhador. Não é a mesma história. Mateus, Marcos e João registram uma outra história no final do ministério de Jesus, que ela unge a cabeça. Mas é possível que isso aqui havia custado muito para essa mulher também. E Jesus diz: você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Você quer saber a consequência desse ato de amor? Jesus disse que ela amou muito ao fazer isso. Você quer saber qual é o resultado de um culto assim? Um culto assim começa com reconhecimento de quem somos. Ela sabia que era uma pecadora assim, que precisava de perdão. E eu falei no início dessa reflexão, dessa palavra, dizendo que não se pode falar em culto se não houver reconhecimento da superioridade daquele que é cultuado por aquele que o cultua. Não é possível falar em culto sem a demonstração de reconhecimento da nossa inferioridade diante de Deus, de que Ele é Senhor e digno de toda adoração, de toda honra e de todo louvor. O culto dessa mulher tem como consequência perdão. Seus pecados estão perdoados. O culto dessa mulher tem como consequência transformação. Jesus disse: a tua fé te salvou. O culto dessa mulher tem como consequência paz. Jesus disse para ela: vá em paz. E na língua original, no grego, isso significa literalmente: entra aqui na paz. Venha para um estado de paz. O que o meu culto e o seu culto precisa ter? Uma preparação, uma entrega, um quebrantamento, um serviço, um culto que tem sentimentos e um culto que não tenha limites. Limites de entrega, limites de tempo, limites de devoção.
Nosso culto precisa disso. Que culto é o que estamos oferecendo a Deus? A minha oração é que eu e você sejamos igual a essa mulher. Pecadores que se lançam diante de Deus, quebrantados, a ponto de lavar-lhe os pés com as nossas lágrimas, prontos a servi-lo, dispostos a secar os seus pés com os nossos cabelos. Um culto disposto a tributar honra através da unção dos seus pés, como se tinha da unção da cabeça. Um culto que seja pleno, que seja inteiro, que seja todo. Esse é o culto que nós somos chamados a oferecer. Esse é o culto que nós viemos aqui oferecer. Pode ser que você não saiu de casa com essa compreensão toda, mas aqui estamos, eu e você, para cultuar ao Redentor das nossas vidas, ao Senhor do nosso coração. Aquele que pagou os nossos pecados, aquele que morreu por nós, aquele que carregou a nossa cruz, aquele que se fez pecado para que a gente pudesse ser a justiça diante de Deus pelo seu sangue. É esse que a gente veio cultuar nessa noite. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus. Volta lá aquela tela, apaga as luzes para mim lá. Me ajude em oração também, temos que mudar o data show e nós vamos mudar em breve, em nome de Jesus. A última tela, quem estiver lá em cima procure colocar para mim lá, e alguém da luz depois vai diminuir a luz aqui na frente para mim. A última tela. Aleluia. Agora apaga um pouco as luzes, eu quero que você veja essa, provavelmente uma pintura a óleo, com este gesto tão singelo dessa mulher. Um vaso, um coração quebrantado, um Deus para ser honrado, e a convicção de que quando se levantar daí, a vida está mudada, os pecados perdoados, a paz reinando no coração. É bem verdade que a gente vem ao culto, realiza culto para adorar o Senhor, mas nós somos um dos maiores beneficiados dessa adoração, porque o Senhor nunca despediu o seu povo de mãos vazias. Ao cear nessa noite, sei com a convicção de uma entrega. Pode ser que por algum motivo o seu culto já foi assim, e pela repetição e pelo costume ele esfriou e está mais parecido com o de Simão. Seja renovado no teu interior nessa noite em nome de Jesus. Vamos ouvir a mesma história cantada. Você pode começar a falar com Deus. Aleluia. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não precisa de rituais ou tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. O vaso de alabastro tem
que ser quebrado, e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante do senhorio de Cristo, querendo oferecer as nossas vidas a Ti, como o que temos de mais precioso, como o nosso culto. Querendo pedir a Ti que o Senhor marque o nosso coração com o desejo de aonde nos reunirmos para cultuar o Teu nome, que o nosso culto seja pleno a Ti, que o nosso culto seja realmente agradável a Ti, que o nosso culto seja uma entrega a Ti. Ó Senhor, nós estamos reunidos aqui para celebrar o Teu nome e lembrar da morte, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Em obediência, Senhor, às palavras do Teu Filho, nós te suplicamos, Deus, que o Senhor santifique a Tua igreja para vir junto à mesa contigo nessa noite. Porque eu sei que nessa noite, mais do que podemos regar os Teus pés, ungir os Teus pés, o Senhor nos convida a vir junto à mesa contigo. E eu sei que quando nos chegamos junto à mesa contigo, sim, há água para purificar os nossos pés sujos pelo pecado. Quando nos achegamos junto à mesa contigo, tem sim afetividade, o Teu beijo nos recebendo, nos reconhecendo como herdeiros das Tuas promessas. Quando nos achegamos junto à mesa contigo, sim, tem o óleo da Tua unção que flui sobre as nossas vidas. E por isso nós te rendemos graças por este pão, pelas mãos que o prepararam, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Será nosso lugar aquele o Senhor o tomou por nós. Obrigado pelo fruto da videira, Senhor, pelo processo do amassamento dessas uvas, Senhor, que hoje simboliza o Teu sangue. Ele nos traz liberdade. Obrigado, Jesus. Dai-nos esse entendimento da nossa condição de pecadores, mas ao mesmo tempo de justificados pelo Teu sangue. E com essa alegria, com essa devoção, nós iremos celebrar a ceia do Senhor, anunciando a Sua morte até que Ele venha. Em Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Você vai receber os elementos. Quem pode cear, pastor? Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Todos aqueles que têm a disposição no seu coração de continuar servindo a Deus em fidelidade e santidade, você é chamado a vir à mesa, a sentar-se à mesa, a comer com Ele. O Senhor Jesus disse: isso é meu corpo que é dado por vós, isto é meu sangue que é derramado por vocês para a remissão de pecados. Seja fortalecido nessa noite, seja revigorado nessa noite, pelo corpo e pelo sangue de Jesus Cristo. Seja renovado, seja renovada, seja renovada em nome de Jesus. Seja renovada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tenha a sua vida avivada nessa noite em nome de Jesus. Seja incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Receba o dom de línguas nessa noite em nome de Jesus. Receba os dons do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. É tempo de um avivamento, é tempo de derramar do Espírito Santo de Deus. Renda-te ao Senhor nessa noite, seja oferta agradável a Ele. Comungue nessa noite o corpo e o sangue de Jesus Cristo, com a certeza de dias mais quentes, de dias mais cheios da presença de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória